recurso que nós vamos estudar aqui é dentro da barra de tarefas do Windows 10. É importante tu imaginar, e agora é um ponto que eu sempre relevo como muito relevante em relação às provas de concurso, nós temos que entender um pouco sobre os navegadores. Eu já comentei sobre isso quando a gente falou sobre o menu iniciar. Mas vale a pena dar um novo relato sobre esse assunto aqui, de tão importante que ele é. Quando nós falamos sobre essa nossa barra de tarefas, percebe que tem um ícone do navegador Microsoft Edge. Se a gente imaginar o Windows 7, no lugar do ícone do navegador, que aqui eu estou te mostrando que é o ícone do navegador Microsoft Edge, era o navegador Internet Explorer. Então, na barra de tarefas lá do Windows 7, vinha o ícone do navegador Internet Explorer. Mas na barra de tarefas do Windows 10, vem um ícone do navegador Microsoft Edge, que atualmente é considerado o navegador padrão do Windows 10. Embora o Windows 10 ainda traga o Internet Explorer. Quer dizer, tu ainda pode acessar o Internet Explorer. Mas o navegador padrão inicial é o Microsoft Edge. E aí vale a ponderação que eu fiz contigo antes. Se o Microsoft Edge é de fato o navegador padrão do Windows 10, e não o único, porque também tem o Internet Explorer, o ícone que vem indicado como fixo na barra de tarefas é o Microsoft Edge. Mas se tu observar aqui, ó, eu criei um ícone para acessar o Internet Explorer, mas esse fui eu que fixei. Por padrão, o ícone do Internet Explorer não vem fixado na barra de tarefas, mas se o usuário desejar, é possível ele fixar tanto o ícone do Edge, que já vem padronizado, como o ícone do Internet Explorer. Lembrando que o Microsoft Edge é o navegador padrão do Windows 10. Só para lembrar essa informação aqui, eu tenho uma imagem deste navegador chamado Microsoft Edge, que é um navegador mais moderno, mais novo, se eu comparar aí com o Internet Explorer. Resumo da obra. No Windows 7, nós temos como navegador padrão o Internet Explorer e ele é fixado na barra de tarefas. No Windows 10, nós temos como navegador padrão o Microsoft Edge e ele é fixado na barra de tarefas do Windows 10. Mesmo assim, é bom lembrar que no Windows 10 eu posso acessar também o Internet Explorer. Indo adiante na história do nosso estudo da barra de tarefas, nós temos também o explorador de arquivos, que no Windows 7 é conhecido como Windows Explorer, mas que aqui dentro do Windows 10 é conhecido como explorador de arquivo e ele também vem fixado como um botão lá na barra de tarefas. Então observa, está aí a barra de tarefas e ali tem o símbolo do explorador de arquivos. Percebe, lá no Windows 7, o ícone que vem fixado ali é do gerenciador de arquivos e pastas chamado Windows Explorer. Windows Explorer no Windows 7. No Windows 10, o nome Windows Explorer passou agora a ter uma diferença. Agora ele se chama Explorador de Arquivos. Quer dizer, mudou o nome, mas não mudou a resposta. No Windows 7, o Windows Explorer é considerado o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Aqui no Windows 10, o explorador de arquivos é considerado o gerenciador de arquivos e pastas. Então, se a questão for sobre o Windows 10, o nome do gerenciador de arquivos, pastas, unidades, se chama explorador de arquivos. Deixa eu mostrar a imagem dele para ti. Está aí, ó, que é o ícone que está lá fixado na barra de tarefas e que representa o explorador de arquivos. Lá no Windows 7, esse mesmo ícone representa o Windows Explorer. Agora, o que faz o explorador de arquivos aqui no Windows 10? Qual é a função dele? Resposta: ele é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades. Através daqui do explorador de arquivos que eu estou te mostrando nessa imagem, eu posso copiar arquivos, eu posso mover arquivos, posso deletar, posso também criar novas pastas, trabalhar com as bibliotecas, porque ele é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades que nós temos dentro do Windows 10. Então, no Windows 10, o explorador de arquivos é o tal gerenciador de arquivos e pastas que nós temos dentro do Windows 10. Importante saber, como eu disse, que lá no Windows 7 ele chamava, lembra? Windows Explorer. E no Windows 10 ele chama explorador de arquivos. Bem, pessoal, também na barra de tarefas do Windows 10 nós temos uma novidade em relação ao Windows 7, se eu for fazer essa comparação, porque
No Windows 10 nós temos um ícone que remete à loja do Windows, chamada Windows Store. Observa ampliado para ti ali o ícone que representa a loja do Windows, chamado Windows Store. Vamos ampliar aqui esse ícone para tu enxergar melhor. É esse íconezinho aqui que está lá fixado na barra de tarefas, representa a loja ou Windows Store. Através desse recurso, o usuário pode baixar, realizar o download de diversos aplicativos, jogos ou programas de uma forma geral, inclusive músicas, vídeos. Tu pode baixar da internet ou mediante pagamento, porque algumas dessas aplicações, esses aplicativos são pagos, e outros gratuitos. Então, o Windows Store te dá acesso à loja do Windows, que é essa que eu estou te mostrando. E aqui tu pode observar lá em cima, ó, aparece a descrição. Aplicativos, jogos, música, filmes e TV. Se ele sugerir o que tu pode realizar de download através da Windows Store ou da loja do Windows, pode realizar download de elementos gratuitos ou elementos pagos. Tem gratuito e tem pago. Como tu pode observar nessa imagem aqui, eu tenho vários elementos gratuitos, certo? Mas tem alguns que são pagos. Se ele sugerir o que pode ser feito download, o que tu pode baixar em relação à loja chamada Windows Store aqui do Windows 10, tu pode baixar, como ele informa, aplicativos, que são os programas, pode aplicar jogos, pode ser música, filmes e TV. Isso é o que tu pode baixar ou realizar o download através desta loja do Windows chamada Windows Store. E esse é o ícone que, como tu observa, fica fixo na barra de tarefas do Windows 10 para acesso à loja chamada então de Windows Store. Recurso bem interessante, porque se a gente comparar no Windows 7, na barra de tarefas não tinha um recurso chamado Windows Store, para que tu pudesse, então, acessar uma loja e adquirir aplicativos, jogos, filmes, música, recursos interessantes, tanto de forma gratuita como de forma paga. Bem interessante, então, o nosso recurso chamado Windows Store, aqui da versão do Windows 10, como a gente pode observar.